Bem-vindos! Sabe aquela sensação de ir a um lugar, uma comunidade, e se sentir mais como um espectador na arquibancada do que um jogador em campo? Totalmente. Você vai, assiste, talvez até se inspire e depois volta para casa. E o ciclo se repete. Exato. Muita gente sente isso na vida da igreja. A nossa análise de hoje mergulha numa fonte que faz uma pergunta bem radical. Uma pergunta que incomoda um pouco, né? Incomoda. E se esse modelo de artistas no palco e plateia assistindo estiver, na verdade, fundamentalmente errado? E se todos, sem exceção, foram chamados para estar em campo? Essa é a provocação. Para investigar isso, a gente se baseou num livro de teologia que é, digamos que é casca grossa. Teologia Sistemática de Rodman Williams. É um material denso. Muito. E a nossa missão aqui é garimpar as ideias centrais dele, que propõem uma verdadeira revolução na forma como a gente entende serviço, liderança e o papel de cada pessoa numa comunidade de fé. Uma revolução mesmo. Ok, então, vamos desvendar isso. O ponto de partida do autor já é uma bomba. Já começa forte. Ele diz que todo cristão é um ministro. Mas espera aí, antes que alguém imagine um púlpito e um terno, ele redefine completamente a palavra. Ministro, na origem, significa simplesmente servo. Exatamente. E isso não é só uma curiosidade de dicionário, sabe? É a chave de tudo. A palavra grega original é diakonel. Diaconel. Isso, que significa literalmente servir à mesa, cuidar de. O autor conecta isso direto com o que o próprio Jesus disse sobre si mesmo. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Faz todo sentido. E o interessante é que o texto aponta uma ironia histórica até. A reforma protestante, ela recuperou com muita força a ideia do sacerdócio de todos os crentes. Certo, isso bem conhecido. Mas a ideia do ministério de todos os crentes, que deveria vir junto, Certo. essa ficou meio esquecida no churrasco, sabe? A noção de que servir é para todos não pegou com a mesma força. E parece que até a forma como lemos certos textos foi afetada por essa mentalidade, não é? A fonte menciona um versículo em Efésios que, se dependendo de uma vírgula, muda todo o jogo. Muda completamente. É Efésios 4, versículo 12. Em muitas traduções mais antigas, o texto diz que Cristo deu líderes para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Com uma vírgula no meio. Com uma vírgula. E essa vírgula cria duas ideias separadas. Uma coisa é aperfeiçoar os santos e outra coisa é a obra do ministério que parece ser feita só pelos líderes. Mas o autor argumenta, com base no grego original e em traduções mais modernas, que a vírgula ela não deveria estar ali. Peraí. Então, uma simples vírgula pode ter ajudado a criar essa divisão entre quem trabalha e quem assiste. Exatamente o que a fonte sugere. Sem a vírgula, a frase tem um sentido só. Os líderes existem para aperfeiçoar os santos, para que eles façam a obra do ministério. Para que eles façam. Exato. De repente, o ministério não é mais a tarefa de um grupo seleto, é a tarefa de todo mundo. Os líderes não são os jogadores principais. Eles são os treinadores. São os treinadores que preparam o time inteiro para jogar. Uau! Isso já muda muito a perspectiva. Mas o autor não para por aí. Ele diz que, além de ministros servos, todos os crentes também são sacerdotes. E essa é outra virada de chave gigantesca. Gigantesca. Quer dizer que a conexão com Deus não precisa mais de um intermediário profissional. É uma democratização total da fé. É isso que o autor está dizendo. É exatamente essa conclusão. Ele traça uma linha do tempo, sabe? No Antigo Testamento, o sacerdócio era um clube fechadíssimo, restrito à tribo de Levi. Sim, tinha toda uma barreira. Uma separação física e funcional entre o povo e Deus. Mas o texto argumenta que a vinda de Cristo como o grande sumo sacerdote, que ofereceu o sacrifício definitivo, aquilo demoliu o sistema. O véu do templo se rasgou e o acesso a Deus se tornou direto para todos que creem. E a partir daí o Novo Testamento fala de um reino de sacerdotes. Exato. Certo. Mas se não há mais sacrifícios de animais, o que esses sacerdotes de hoje em dia fazem? Qual é a função prática disso? Ótima pergunta. A fonte vai direto em Hebreus 13 para responder. Os sacrifícios agora são espirituais.
espirituais. E o autor lista 3 tipos. Primeiro, o sacrifício de louvor, que ele descreve como o fruto dos lábios que confessam o nome de Deus. Ok. Segundo, o sacrifício de fazer o bem. E terceiro, o de repartir o que se tem, a generosidade. Então o que o texto está sugerindo é que a minha adoração não acontece só no domingo, cantando. Pois é, Mas também na segunda-feira, quando eu ajudo um colega de trabalho ou faço uma doação, que essas ações têm o mesmo status de um sacrifício espiritual. exatamente. A adoração sai do prédio e invade a vida cotidiana. Servir um café, ajudar com uma tarefa, compartilhar um recurso, tudo isso feito com a motivação correta se torna um ato sacerdotal, uma oferta a Deus. O sacerdócio deixa de ser um cargo e vira um estilo de vida. Um estilo de vida acessível a todos. Isso me leva a uma questão que parece inevitável. Se todos são ministros e todos são sacerdotes, o que a gente faz com aquela divisão clássica, quase universal, entre clero e leigos? Ah, essa divisão. Parece que a visão da fonte joga uma britadeira nessa parede. Joga mesmo. E ele faz isso mostrando como as palavras originais foram, digamos, sequestradas ao longo da história. É fascinante. Como assim? Ele pega a palavra clero, que vem do grego kleros. Hoje, clero significa um grupo especial de líderes, né? Sim, a liderança. Mas clero significava porção ou herança. E o texto bíblico diz que todo o povo de Deus é a sua herança. E aí o autor cita uma passagem incrível em 1 Pedro 5, onde Pedro diz aos líderes para não dominarem sobre os cléroi de Deus. E quem são os cléroi ali? O rebanho, o povo. Ou seja, o clero original eram as pessoas, não os líderes. Que inversão. Então, o povo é o clero? E a palavra leigo? Mesma história. Leigo vem de laos, que em grego significa simplesmente povo. O Novo Testamento chama todos os crentes de laos de Deus, o povo de Deus. Ou seja, Segundo o autor, todo crente é ao mesmo tempo cleros, parte da herança, o clero, e laos, parte do povo, o leigo. A distinção que a gente criou depois, sim, de uma classe que sabe e faz e outra que senta e ouve. é uma invenção posterior. Não está no texto original. Espera um pouco. Se essa parede entre clero e leigos não deveria existir, então por que usamos títulos como reverendo ou pastor de uma forma que parece reconstruir essa mesma parede? A fonte fala sobre isso? Fala, e com uma crítica bem direta. O autor questiona principalmente o título reverendo. Por quê? Porque a palavra significa digno de reverência. E ele aponta que na Bíblia essa qualidade é atribuída somente a Deus. É um título que coloca um ser humano num patamar de veneração, sabe? Não entendi. Em contraste, ele mostra como no Novo Testamento a linguagem era de família. Nosso amado irmão Paulo, o irmão Apolo, nossa irmã Febe. O tratamento era horizontal, de irmãos. O que promove humildade, proximidade, Exato. certo. Mas aí surge uma dúvida. Se todos são ministros, se não há essa divisão clero-leigo, por que a Bíblia, no mesmo livro de Efésios, lista 5 papéis específicos? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A pergunta de $1 milhão. Eles não são, na prática, os ministros profissionais. Essa é a questão-chave. E a resposta do autor está naquela palavra que a gente já mencionou: preparar. Preparar. Esses 5 não são uma classe especial de ministros, eles são os ministérios de equipamento. A função deles não é fazer todo o trabalho, mas garantir que todo o corpo esteja equipado para fazer o seu trabalho. A equipe técnica, os treinadores. Exato. Eu lembro de um comentário que li uma vez que dizia: a igreja não é um ônibus com um motorista e 50 passageiros, é um barco a remo, Gosta dessa imagem. onde se todos não remarem, ele anda em círculos. A função desses 5 é ensinar todo mundo a remar. Adorei a analogia. Então, essa ideia de líderes como treinadores é muito poderosa. Vamos olhar com calma para essa equipe técnica que o texto menciona. Como a fonte descreve a função do apóstolo, por exemplo? Ainda existe? Boa pergunta. O texto descreve 2 sentidos para a palavra. Existe um sentido único, fundamental, que não se repete. Os 12 apóstolos originais e Paulo, Os fundacionais. no fundamento da igreja. Esse cargo, digamos, está fechado.
Ok. Mas a palavra apóstolos significa simplesmente enviado. E nesse sentido mais amplo, o ministério continua. E quem seriam eles hoje? São os missionários, os pioneiros, aqueles que vão a novos lugares, levam o evangelho, estabelecem novas comunidades. Então, o apóstolo de hoje é mais como um fundador de startups, só que de igrejas. Entendi. E os profetas? Esse também parece um papel muito ligado àquela época inicial de revelação. Sim, eles tiveram um papel fundamental junto com os apóstolos na fundação. Mas o autor argumenta que o dom de profecia continua, só que com um propósito diferente. Que não é trazer novas doutrinas. De jeito nenhum. Não é para competir com a Bíblia, mas para edificação, encorajamento e consolação, como Paulo diz em 1 Coríntios. Edificação, encorajamento e consolação. É a capacidade de, sob a inspiração do Espírito, aplicar a verdade de Deus a uma situação específica, de uma forma que fortalece e anima as pessoas. Ok, mas na prática, como isso se diferencia de um bom conselho ou de uma pregação inspirada? Onde está a linha? É uma pergunta que muita gente se faz. É uma ótima pergunta. O autor sugere que a linha está na fonte da percepção. Um bom conselho pode vir da sabedoria, da experiência. Certo. Uma pregação inspirada organiza e expõe a verdade bíblica de forma sistemática. A profecia, como descrita no texto, seria uma percepção mais espontânea, mais direta do Espírito Santo para um momento específico. Trazendo uma palavra de conforto ou direção. Isso. Que ressoa de uma forma única com a pessoa ou a comunidade, mas sempre em harmonia com a palavra que já foi escrita. Faz sentido. E por último, o texto junta pastores e mestres. Por que eles andam juntos? O autor os vê como as duas faces da mesma moeda. É um ministério focado no cuidado da comunidade local. O pastor é quem guarda o rebanho. A imagem do pastor de ovelhas. Exato. Sempre vigilante contra perigos, lobos, que o texto interpreta como falsos ensinos ou influências que podem desviar a comunidade. É uma função de proteção. E o mestre? O mestre é quem alimenta o rebanho. Se o pastor protege, o mestre nutre, ensinando a sã doutrina, garantindo que a comunidade tenha um alimento espiritual saudável e consistente. Não dá para proteger sem alimentar. E não adianta alimentar se o rebanho está exposto ao perigo. As duas coisas são inseparáveis. E o texto dá um peso enorme ao caráter de quem exerce essa função, certo? Um peso imenso. A fonte enfatiza que não se trata apenas de habilidade de falar ou conhecimento teológico. Não é só sobre performance. Longe disso. As qualificações listadas na Bíblia para esses líderes são quase todas sobre caráter. Ter uma vida familiar ordenada, ser hospitaleiro, ter bom testemunho na sociedade, não ser arrogante, não amar o dinheiro. É uma lista longa. E a ideia é que a vida da pessoa precisa validar a mensagem que ela ensina. O caráter não é um bônus, é o pré-requisito. Tudo isso desenha um quadro bem diferente do que a gente está acostumado. Então, como toda essa teologia se traduz na prática, no governo de uma igreja? Como se organiza uma comunidade onde todos são ministros? E a liderança é para equipar. Se a gente conectar tudo isso, o modelo de governo que a fonte extrai do Novo Testamento se apoia em dois pilares. Ok, quais são? O primeiro é a autonomia da igreja local. A ideia é que cada comunidade local é uma expressão completa e autônoma da Igreja de Cristo. O que isso significa? Sem uma sede, um bispo regional. Exatamente, ela não responde a uma estrutura denominacional e hierárquica. Segundo o autor, o modelo bíblico é que a igreja local responde diretamente a Cristo. É como se cada igreja fosse uma franquia, que tem um canal direto com o dono da marca, não com um gerente regional. Interessante. E o segundo pilar era a pluralidade de liderança. Isso significa que a decisão nunca está na mão de uma pessoa só. Exatamente. O texto é bem enfático nisso. Todas as vezes que o Novo Testamento fala da liderança de uma igreja local, ele usa o plural. Presbíteros, bispos, líderes. Sempre no plural. Sempre. A fonte argumenta que o modelo do pastor sênior, com poder de veto final, que é tão comum hoje, não tem base no texto bíblico. A liderança era exercida por um corpo de presbíteros, um colegiado. Entendi a ideia,
Mas, sendo advogado do diabo aqui, isso não parece um modelo que pode levar à indecisão ou a conflitos intermináveis? Um comitê governando tudo. A fonte aborda como evitar que isso se torne uma bagunça burocrática. Essa é a objeção mais comum e é muito pertinente. O autor explica que o objetivo da liderança plural não é meramente democrático, tipo, vamos votar e a maioria vence. Não é uma votação. Não. A ideia é que esse grupo, em conjunto, busca discernir a vontade de Cristo para a comunidade através do Espírito Santo. Não é sobre impor a própria vontade, mas sobre submissão mútua e busca por consenso. Acreditando que Cristo guia o seu corpo. Exato. Exige muito mais maturidade e humildade do que um modelo autocrático, mas, por outro lado, protege a igreja do perigo de depender da visão ou dos erros de um único indivíduo. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu, a grande virada de chave que esse texto propõe é uma reorientação total. Uma reorientação radical. Sair de um modelo de evento, com profissionais e audiência, para um modelo de organismo vivo, uma comunidade inteira de servos, sacerdotes e ministros, onde cada um tem uma parte vital a desempenhar. Perfeito. O foco muda de títulos e posições para função e serviço. Em vez da pergunta quem está no comando, a pergunta passa a ser como podemos equipar uns aos outros para servir melhor. É uma visão que, se levada a sério, Tem o poder de transformar radicalmente a dinâmica de qualquer comunidade. e para encerrar, um pensamento final para reflexão que nasce diretamente dessa discussão sobre liderança e caráter. Vamos lá. As fontes argumentam que papéis de liderança, como o de pastor e mestre, exigem uma vida de caráter comprovado na família, na conduta pessoal e na doutrina. Em um mundo que frequentemente valoriza mais o carisma, o número de seguidores e a visibilidade do que o caráter íntegro. O que é muito comum hoje em dia. O que poderia mudar em nossas comunidades se essas qualificações bíblicas se tornassem o padrão inegociável, o filtro principal para qualquer pessoa em uma posição de liderança?